Quando um clube como o Vasco da Gama revela um grande talento, não é apenas um jogador que surge. Surge uma esperança coletiva. Surge um símbolo silencioso de reconstrução. Surge a sensação de que, mesmo em meio a crises, erros e anos difíceis, algo ainda funciona. Porque revelar talento sempre foi uma das últimas linhas de resistência do futebol brasileiro. E, no caso do Vasco, sempre foi também uma questão de identidade. Foi exatamente assim que Ryan apareceu. Antes dos holofotes, antes das cifras milionárias, antes das manchetes internacionais, havia apenas um garoto com a bola no pé, o sonho no olhar e uma trajetória que começava muito longe do glamour europeu. Ryan não surgiu por acaso. E essa talvez seja a parte mais importante da sua história. Ele é fruto de um caminho que o futebol brasileiro conhece bem, mas que aos poucos vai se tornando raro. Campo de terra, futsal, escolinhas, categorias de base e, acima de tudo, persistência. Nada de atalhos, nada de viral precoce, nada de hype fabricado. Desde muito cedo, treinadores relatavam algo diferente. Não apenas habilidade técnica, que muitos têm, mas personalidade. Ryan nunca foi o jogador que se escondia do jogo. Nunca foi o garoto que esperava a bola perfeita no pé dominante. Pelo contrário, ele pedia a bola, chamava a responsabilidade e parecia confortável sob pressão. E isso, no futebol, não se ensina com treino. Isso é traço de caráter competitivo. A chegada de Ryan às categorias de base do Vasco marcou um ponto de virada. Não só para ele, mas para o clube. São Januário sempre foi um território simbólico quando o assunto é atacante. Ali surgiram jogadores que marcaram época, cada um à sua maneira, cada um no seu contexto histórico. E Ryan rapidamente se encaixou nessa linhagem. Não porque fosse parecido com alguém do passado, mas porque entendia o jogo. Nas categorias inferiores, Ryan passou por algo que vai muito além do simples lapidar técnico. Mesmo atravessando momentos institucionais difíceis, o Vasco manteve um princípio claro na formação: formar jogadores que pensem o jogo. A base priorizava a leitura de jogo, tomada de decisão, entendimento coletivo e responsabilidade tática. Ryan absorveu tudo isso como poucos. Atuando majoritariamente como atacante de lado, mas com liberdade para circular por todo o terço ofensivo, ele demonstrava controle orientado limpo, aceleração curta e agressiva, facilidade real no 1 contra 1 e inteligência para atacar espaços vazios. Não era apenas um driblador plástico. Era um jogador funcional. Essa diferença é fundamental. Ryan não dribla por vaidade, não dribla para aparecer no replay, não dribla para inflar estatística. O drible, no seu jogo, sempre teve propósito. Ele usa o 1 contra 1 para ganhar vantagem posicional, quebrar linhas defensivas e criar superioridade numérica. Esse tipo de maturidade chama a atenção fora do Brasil, porque mostra que o jogador entende quando e por que arriscar. Dentro do clube, relatos sempre apontaram Ryan como um atleta diferente. Não no sentido midiático, mas no cotidiano. Treinava sério, ouvia orientações, corrigia erros e demonstrava maturidade acima da média. Enquanto muitos jovens se perdem no excesso de expectativas, Ryan parecia compreender algo essencial: futebol é construção de longo prazo. Essa mentalidade foi decisiva para o passo seguinte. O ano de 2025 foi o divisor de águas. Ryan deixou de ser apenas uma promessa interna e passou a ser observado em escala nacional. Mas não foi só por gols ou assistências. Foi pelo impacto real no jogo. Ele não entrava para aparecer, entrava para resolver. Jogos grandes não o intimidavam. Ambientes hostis não o afetavam. E no futebol moderno, isso gera algo inevitável: interesse internacional. Clubes europeus monitoram o Brasil de forma constante, mas apenas alguns jogadores entram no chamado radar prioritário. Ryan entrou. Os relatórios destacavam potência física compatível com o futebol europeu, velocidade em progressão, capacidade de adaptação tática e idade ideal para desenvolvimento. Não era um talento cru. Era um jogador com base sólida. A Premier League, especialmente clubes de médio porte, busca perfis muito específicos no Brasil. Jovens, explosivos, com margem de evolução e mentalmente fortes. Ryan se encaixava perfeitamente. Foi nesse cenário que surgiu o Bournemouth.
À primeira vista, a escolha causou estranhamento. Por que não um gigante? Por que não Espanha? Por que não Itália? Esse tipo de reação é comum no futebol brasileiro, onde ainda existe a ideia de que o sucesso só passa pelos clubes mais midiáticos da Europa. Mas quem acompanha o futebol europeu de perto sabe que nem todo grande passo é o maior salto possível. Às vezes, o passo certo é aquele que permite crescer. O Bournemouth não é um clube de capas de jornal. Não disputa títulos continentais e não carrega o peso histórico dos gigantes ingleses. E justamente por isso oferece algo que jovens talentos brasileiros raramente encontram quando chegam à Europa: contexto. O clube se consolidou como desenvolvedor de jovens, ambiente de pressão controlada e vitrine real para clubes maiores. Diversos jogadores passaram por ali, ganharam minutos, amadureceram, erraram, aprenderam e deram saltos importantes na carreira. Para Ryan, isso significa tempo de jogo com propósito. A história recente do futebol brasileiro está cheia de exemplos de jogadores que saem muito cedo, chegam a clubes grandes demais para o estágio em que estão, viram opção de banco, entram em ciclos de empréstimos e perdem confiança antes mesmo de se desenvolver. O erro raramente é técnico. Quase sempre é contextual. Ryan, até aqui, parece evitar esse caminho. A negociação girando em torno de 35 milhões de euros é histórica para o Vasco. Mas mais do que histórica, é simbólica. Ela mostra a valorização real da base, reconhecimento internacional e capacidade de formar e vender talentos. Ryan não sai apenas como jogador. Sai como ativo estratégico. Para um clube que atravessou anos de instabilidade, isso muda tudo. O contrato de 5 anos já alinhado diz muito. O Bournemouth não vê Ryan como aposta de curto prazo. Vê como projeto esportivo. Acredita que, com adaptação física, ritmo de jogo e entendimento profundo da liga, ele pode se transformar em um atacante de alto nível na Premier League. Isso muda completamente a forma como o jogador é inserido no elenco. Ryan ainda não entrou em campo na Premier League, mas sua trajetória até aqui já revela algo importante. Ele não é apenas mais um jovem vendido cedo. É um jogador que construiu seu caminho com paciência, foco e método. No futebol atual, isso virou exceção. Ryan representa um tipo de atacante que está se tornando raro. Um jogador que une o instinto brasileiro com o comportamento tático europeu. Ele não é um driblador inconsequente nem um ponta engessado preso à linha lateral. Seu jogo se sustenta em leitura de espaço, explosão em progressão e tomada de decisão objetiva. Isso faz dele um atleta útil em diferentes contextos de jogo. Muito se fala sobre a velocidade de Ryan, mas não é apenas corrida em linha reta. É aceleração curta, mudança rápida de direção e capacidade de arrancar logo após o domínio. Na Premier League, isso é ouro. Defesas altas, linhas compactas e transições rápidas exigem jogadores capazes de atacar espaço com agressividade. Exatamente onde Ryan se sente confortável. Ryan aprendeu cedo algo que muitos só entendem depois de fracassar na Europa. O futebol moderno exige cérebro. Ele recompõe, fecha linhas de passe e entende quando precisa segurar a bola e quando acelerar. No Vasco, treinadores destacavam sua facilidade de assimilar conceitos, corrigir erros rapidamente e executar orientações específicas. Esse detalhe pesa muito em clubes ingleses. O Bournemouth oferece algo que jovens talentos precisam desesperadamente: pressão na medida certa. Trabalha com metas de médio prazo, evolução progressiva e cobrança técnica, não emocional. Para Ryan, isso significa menos cobrança imediata, mais minutos reais e adaptação física gradual. No futebol europeu, isso não é luxo. É sobrevivência. A Premier League não perdoa. Ryan vai enfrentar defensores mais fortes, ritmo intenso, calendário pesado e clima diferente. Mas há fatores importantes a seu favor: idade ideal para adaptação, perfil físico compatível e mentalidade madura. O clube já planeja um processo completo de integração, com fortalecimento muscular, trabalho específico de resistência e acompanhamento psicológico. Isso deixa claro que o investimento não é apenas financeiro. É estrutural. Toda grande promessa carrega comparações. No caso de Ryan, surgem paralelos com atacantes brasileiros que se adaptaram bem à Inglaterra. Mas é preciso deixar algo claro: Ryan não precisa ser o novo ninguém.
Ele precisa ser o primeiro Ryan. Ser a maior venda da história do Vasco não é apenas um título financeiro. É um rótulo. A partir do momento em que o valor da transferência é divulgado, algo muda de forma definitiva na carreira do jogador. O futebol deixa de analisá-lo apenas pelo desempenho e passa a julgá-lo pelo número. E o número nunca joga sozinho. A lógica é cruel e silenciosa. Cada erro passa a ser amplificado. Cada acerto vira obrigação. Cada jogo se transforma em julgamento. Para um jovem de 18 anos, isso pode ser devastador ou formador. Tudo depende de como essa pressão é absorvida. No Brasil, Ryan era promessa. Na Inglaterra, ele será investimento. E essa diferença muda tudo. Jogadores que dão certo na Premier League têm algo em comum: capacidade de lidar com frustração. Ryan vai viver jogos em que quase não toca na bola, decisões duras de treinador, críticas públicas e banco de reservas. Isso não significa fracasso. Significa processo. Pouco se fala sobre isso, mas viver na Europa é solitário para jovens sul-americanos. Idioma, clima, cultura e rotina mudam completamente. Muitos talentos não falham por falta de futebol, mas por desconexão emocional. O Bournemouth estruturou suporte fora de campo, com adaptação cultural, acompanhamento familiar e integração gradual. Esse cuidado pode definir o futuro de Ryan mais do que qualquer treino. Todo jogador erra. Ryan vai errar. A diferença estará na reação, na capacidade de aprender e na humildade. Até aqui, sua trajetória mostra sinais positivos. Mas agora, o palco é outro. A saída de Ryan do Vasco não representa apenas uma grande venda. Ela representa um marco. Um marco esportivo, institucional e simbólico. Porque, no futebol, algumas transferências dizem mais sobre o sistema do que sobre o jogador. E essa é uma delas. Ryan parte cedo, parte consciente, parte preparado. Parte sabendo que talento não basta. Sua história está apenas começando. Toda grande história no futebol tem algo em comum. Ela nunca termina quando o jogador deixa o clube. Ela apenas muda de cenário. Com Ryan, não é diferente. A história de Ryan ainda está longe do fim.